Olá pessoal, eu gravei agora há pouco um Salmo de Davi, Salmo número 63. Mas à meia-noite, eu tenho um compromisso toda meia-noite. Eu primeiro vou continuar me apresentando, eu sou Neuza Baldini, sempre te lembrando que eu tenho meu site de estudos bíblicos, o canal no YouTube, neuzabaldini.com. No meu site de estudos bíblicos você encontra pesquisas bíblicas, estudos bíblicos e a Bíblia gravada por mim de 4 maneiras diferentes para você escolher qual plano que você quer ouvir a leitura da Bíblia. Mas eu gravei aqui o Salmo 63 agora há pouco. E eu gostaria ainda, antes de, como eu disse, à meia-noite, 0 hora e alguns segundos, eu tenho um compromisso de publicar a leitura da Bíblia para mais de 200 pessoas. Eu tenho um grupo, tenho o link e eu vou lá no meu site, pego a leitura da Bíblia, jogo no grupo e vai para mais de 200 pessoas. Então, todos os dias, até terminar o ano de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, não posso passar desse horário. Então, até chegar lá, eu vou gravar ainda aqui o Salmo 46. Este Salmo 46 é um salmo que nos traz muito conforto. É um salmo que diz aqui que são dos filhos de Corá. Os filhos de Corá têm uma história, né? Que o pai deles, lá no deserto, tá no livro de Números, Datã, Corá e Abirão se levantaram contra Moisés e Arão, incentivando o povo a se revoltar contra Moisés, que foi um homem escolhido por Deus para tirar o povo hebreu do Egito, que estava lá há 430 anos. Então, mas no deserto, esses 3 homens, né, Datã, Corá e Abirão, se levantam contra Moisés e muitos ficaram do lado deles, né, concordaram com eles. Sabe como é divisão, né? Como é conflito, tem sempre o lado positivo e o lado negativo. Mas nós que tememos a Deus nunca vamos seguir o lado da confusão, da briga, da inveja, da competição, da perseguição. Nós sempre estaremos do lado da paz, do lado do bem, porque o lado do mal não pertence a Deus e também não aqueles que seguem a palavra de Deus. Nós seguimos o bem, nós somos do bem e nós somos da paz. Mas esses filhos de Corá, então Moisés pediu a Deus que punisse aqueles homens com todos que estavam de acordo com ele e queria uma punição diferente para que todos vissem que Deus estava ali e ouvindo Moisés. Então a terra se abriu e aquele povo todo caiu vivo dentro da terra. Esses 3 homens, né? E muita gente morreu ali naquela hora. Todos que estavam de acordo em perseguir, em disputar com Moisés a liderança. É muito perigoso quando nós não respeitamos aqueles que Deus coloca na igreja, na família, um líder, até no nosso trabalho. Nós temos que respeitar os nossos patrões, gerentes, chefes e etc. Então, mas principalmente obedecer a Deus em primeiro lugar. Então a terra se abriu e eles caíram dentro, mas os filhos de Corá não morreram. Então eles escrevem este salmo aqui. Eu acredito, quero eu pensar, imaginação minha, que quando eles escreveram esse salmo, eles devem ter recordado do que eles viram, do que eles contemplaram. Então eles dizem assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, porque eles sentiram angústia, com certeza, vendo aquilo tudo acontecer, a terra se abrindo, os pais caindo vivos, e todos aqueles que estavam do lado daqueles que estavam provocando divisão, morreram também. Pelo que não temerei, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário
das moradas do Altíssimo. Acho lindo esse salmo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Olha que promessa de Deus. Que promessa. Deus está usando aqui esses escritores desse salmo para dizer que ainda há esperança para mim e para você. Ainda que passemos a noite em espera, em angústia, em tristeza, em decepção, ainda que nos venha a frustração. Uma noite pode representar um período de tempo, uma noite pode representar um tempo de tristeza, uma noite pode significar para mim e para você um tempo de espera, um tempo de choro, de lágrimas. A noite, ela pode trazer para nós duras lembranças e recordações. Nós temos noites felizes também, né? Com certeza. Não estou dizendo que todas as noites são noites de angústia, não. Estou dando aqui um exemplo para você. Então, ele está dizendo aqui, Deus ajudará ao romper da manhã. O Salmo 30, versículo 5, diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Então, ainda há esperança para mim e para você sorrir. Ainda há esperança para que a noite passe logo, que esse tempo de tristeza passe, que esse tempo de angústia suma da nossa vida, que este tempo de ansiedade, esse tempo que tem nos feito, às vezes, até tirar o sono, até tirar a alegria, a vontade de sorrir, o prazer de dar um sorriso. É tão bom quando a gente consegue sorrir com alegria, né? Ó, eu tô sorrindo aqui. Eu tenho alegria em ser uma serva de Deus. Eu tenho prazer em saber que um dia Deus me chamou e que Ele perdoou os meus pecados. Nós não podemos viver na prática do pecado. Nós pecadores todos nós somos, mas nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Não persistir no erro nem no pecado. Reconhecer que somos dignos da misericórdia de Deus, que somos necessitados da misericórdia de Deus, que na verdade nós somos indignos, mas Deus nos purifica através do seu sangue. Ele nos purifica de todos os nossos pecados. Assim está escrito na Bíblia. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7. Continuando aqui no Salmo 46, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. A terra se derreteu para aquele povo lá no deserto. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então fica para a nossa meditação este salmo e o versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o teu coração, acalma o teu coração. Fale com Deus da sua necessidade, do seu problema, daquela situação que ninguém pode resolver. Mas o Senhor está dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele está pronto para ouvir a nossa oração, o nosso clamor e às vezes até o nosso lamento. Deus tem paciência, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus é benigno. Se Ele olhasse para as nossas iniquidades, nós não teríamos nem perdão, mas Deus é amor, Deus é justiça. Um grande abraço de Neuza Baldin. Deus te abençoe. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.